Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer geografia. Nós vamos fazer do livro a partir da página 112 até a página 117, tá bom? Vamos lá, livrinho na mão, unidade 7, Brasil, clima e vegetação. Olha só, é uma imagem, no livro de vocês deve estar bem mais nítida, né, do que no livro da Pro. Vamos ler a legenda? Em climas quentes e úmidos, desenvolve-se uma vegetação fechada e com grande quantidade e variação de espécies. As folhas são largas e estão sempre verdes, em razão da grande quantidade de chuva. Na imagem, obra Bichos da Floresta, né? Essa é um quadro, né? Que foi um quadro óleo sobre tela, né? Um quadro que foi retratado, né? A Mata Amazônica, né? Bem legal, né, gente? Que é um clima úmido, né? E tem bastante chuva, a vegetação tem folhas largas e bem verdes, né? Continuando, página 113, outra imagem, né? Essa imagem aqui é de um clima mais seco, olha, a gente não vê água, né? Vamos ler a legenda. Nas regiões quentes, nas regiões de climas quentes e secos, a vegetação se adapta a pouca chuva. Muitas espécies apresentam caules que armazenam água. Na imagem, obra da Caatinga. Então, esse aqui é um quadro também, né? Que foi representando a Caatinga, né? Um lugar seco, clima seco e quente, ó. A gente não vê água, né? A gente vê que a vegetação, ela se adaptou, né? Olha, tem cactos aqui, uma vegetação que está adaptada, né? Ao clima seco e quente, tá bom? Vamos lá para as questões agora? Converse com os colegas e responda a questão. E o professor, aliás, colegas e o professor, né? Só que agora você está na sua casa, então você pode conversar com quem está aí, né? E responda as questões. 1. Qual dessas obras de arte representa a floresta amazônica? A gente viu, né? Qual que é. E a Caatinga? Você vai responder aqui. Que elementos naturais se destacam em cada paisagem retratada? Quais foram os elementos naturais? Naturais é aquilo que já é daquele lugar, né? Que veio naturalmente, né? E você vai descrever, você vai escrever quais são, a cor, tudo direitinho. Se não couber aqui no livro, você pode escrever no caderno, tá? Lembrando que cada questão que você responder no caderno, você tem que colocar a data, né? Se é de qual livro que é, no caso esse é o de geografia, né? E a questão. O legal é se você escrever a questão também. Muito interessante. Você escreve a questão e depois coloca a resposta. Isso é legal, porque aí quando a gente for ver o caderno, né? Aí a gente vai saber direitinho, bem certinho de onde foi que saiu, tá bom? 3. Em sua opinião, a falta de água influencia o tipo de vegetação de um lugar? Explique. Então, é uma resposta pessoal, sua opinião. Continuando, capítulo 1, tempo e clima. Como está o tempo no lugar onde você está? Faz calor ou frio? Está chovendo? O tempo mudou de ontem para hoje? Isso aí você vai responder oralmente, tá? Então, por exemplo, aqui onde eu estou, o tempo está frio, né? E não está chovendo e não mudou de ontem para hoje. Mas você vai observar, vai lembrar se ontem choveu, se ontem não choveu, aonde você está, certo? Isso aí, continuando aqui, ó, né? Tem os quadrinhos, né? Observe os quadrinhos, né? A professora está falando assim: hoje é dia do piquenique no jardim da escola. Aí as crianças responderam: oba, que legal! Aí o menino falou: xi, parece que vai ficar para outro dia. Aí a menina respondeu: então vamos fazer aqui mesmo. Aí os dois falaram: vamos, boa ideia! Olha que legal, né, gente? Observar a imagem direitinho, tá? Para poder responder aqui as questões, tá? Olha só, pela janela da sala de aula é possível ver o sol. Em que direção esse astro aparece pela manhã?
Que elementos da paisagem podem ser vistos nessa direção? Então a gente observa aqui, ó, né? Que posição que tá o Sol? Lembrando que a Pro deixou uma observação aqui, tá? Que posição que tá o Sol, né? É de manhã, né? E aí? Vamos continuar. 2. Por que a turma desistiu de fazer o piquenique no jardim da escola? Por que será que eles desistiram, né? Teve alguma coisa que aconteceu? Alguma coisa? Né? 3. Você já passou por uma situação parecida com essa? A situação que eles viveram aqui, você já passou? Né? Você vai responder também. Continuando. O tempo pode mudar de uma hora para outra ou de um dia para o outro. Quando dizemos que está fazendo frio ou calor, e se está chovendo ou não. Se o céu está nublado, por exemplo, estamos falando do tempo atmosférico. Olha só, vamos ver o que é tempo atmosférico, olha só. O tempo atmosférico é o conjunto das condições de temperatura, umidade e vento em determinado momento e lugar. Então, olha, é um conjunto de condições de temperatura, da umidade do vento num determinado lugar. Por exemplo, Campo Limpo é um determinado lugar que tem um tempo atmosférico, né? Que pode ser diferente de outro lugar, né? Continuando. Diariamente, pelos meios de comunicação, é divulgada a previsão do tempo atmosférico para diversos lugares do Brasil e do mundo. Os meios de comunicação a gente sabe que é rádio, televisão, internet, né? Eles divulgam a previsão do tempo. Olha só, observe o mapa e faça as atividades. Esse mapa aqui, gente, ele tá falando Brasil, previsão do tempo para 27 de julho de 2017. Né? E aí vai fazer 3 anos, né? Que tem esse mapa já. Então é o seguinte, gente, olha só. Aqui no mapa tem os vários estados, como a gente já viu em outros mapas, ó. Amazonas, ó, Manaus, Pará, Mato Grosso e etc, né? Então aqui, olha só, nesse quadrinho tá mostrando aqui, ó, que as partes que tem o sol, céu claro. Olha só, a gente viu que tem vários aqui, ó. Você observa melhor, tá? Vê direitinho. Que as partes que só tem o sol, nos estados, que o céu tá claro, né? E aqui, ó, parcialmente nublado, o sol atrás da nuvem. Tem também, ó. Já vi aqui São Paulo, ó, Paraná e outros lugares também. Vocês observem aí, tá? O que tem só nuvem, nublado. Olha, pancadas de chuva é quando o sol tá atrás da nuvenzinha, caindo os pinguinhos de água. Você pode ver que tem alguns estados também que estão. E aqui chuva intensa é quando tem 2 nuvenzinhas, né? E que tá bastante, a gente vê que tá chovendo bastante, né? Olha aqui, ó, a gente vê alguns estados aqui, ó, que tá chovendo bastante, tá? Continuando para as questões agora. O que o mapa representa? O que o mapa representa, né? O que ele representa? A gente viu o que ele representa, vocês vão responder. Qual elemento do mapa traz essa informação? Tem algum lugar que está trazendo informação sobre o mapa? Né? Vamos responder. B. Qual foi a previsão do tempo para a unidade da federação onde você mora? Onde você obteve essa informação? A gente pode ver que no mapa a gente pode obter essa informação, só que essa informação já tem quase 3 anos. Vamos fazer uma pesquisa, né, na internet para ver como que tá essa previsão do tempo atualmente, né, para os últimos dias, para a gente colocar aqui e depois mostrar para Pro, né? Isso é muito interessante, gente, né? É uma resposta pessoal, mas que a Pro quer ver, tá bom? Muita gente não tá mandando, né? Muita gente tá mandando, bastante gente mandou as fotos que a Pro pede de respostas pessoais, e tem pessoas que não estão mandando. Então a Pro tá achando que quem não está mandando pode ser que não esteja fazendo. A Pro gostaria muito de ver todas as respostas que a Pro pede, tá bom? Pode mandar no privado para Pro, não tem problema não, tá bom? Vamos lá na C.
Para quais capitais havia previsão de chuva intensa? A gente vai olhar lá no mapa e a gente viu qual que é a chuva intensa, tá? Então, tá tranquilo para vocês responderem, tá, gente? Continuando aqui na 5. Você acha importante saber a previsão do tempo no dia a dia? Você acha que é importante? Por quê? Então, você vai responder se sim ou não e responder por que você acha importante a previsão do tempo no dia a dia, tá bom? Continuando, clima. Leia a conversa entre os amigos. A gente pode ver aqui, nesses quadrinhos, né, que eles estão falando sobre o clima na cidade onde eles vivem, tá? Vocês vão ler para responder a questão 6, tá? E a questão 6, vocês vão responder no caderno, tá, gente? Porque aqui não vai caber. Então, vocês vão responder, lembrando sempre de pôr a data, tá? Colocar se é do livro, qual livro que é, né? E colocar também a página do livro. E seria muito interessante que vocês copiem a questão para responder, porque aí fica certinho, a gente sabe direitinho de onde veio, tudo direitinho, tá? Fica bem legal, tá? Continuando, existem diferentes tipos de clima no Brasil e no mundo. Em algumas regiões, os climas são quentes, em outras são frios. Em alguns tipos de clima, há grande ocorrência de chuva, já outros são os mais secos. Vamos lá. O clima é diferente do tempo, pois não muda de uma hora para outra, ou de um dia para o outro. Para definir o clima, os cientistas observam a temperatura, a quantidade de chuva e os tipos de vento durante pelo menos 30 anos. Olha só. Então, cada região ela tem um clima. Por exemplo, a região que nós vivemos, ela tem um tipo de clima. Já tem outras regiões, por exemplo, em outro estado, Minas Gerais, Mato Grosso, o clima é diferente. Até outros países também a gente pode ver que o clima é diferente. Então, vamos lá aqui nessas imagens, né? Olha aqui, a 1 é no município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. As temperaturas médias ficam sempre entre 26 graus Celsius e 28 graus Celsius, né? Chove pouco e a maior quantidade de chuva ocorre entre os meses de janeiro e abril. Essa fotografia é de 2010, né? E aqui já número 2, na Colômbia Britânica, no Canadá, é no país, né? Em outro país, é o Canadá. As temperaturas são baixas na maior parte do ano, com queda de neve. Essa fotografia é de 2015, então lá é muito frio, olha a neve, né? Vamos responder a 7. Qual fotografia retrata um lugar de clima frio? E que elementos da paisagem indica isso? Qual que é o elemento da paisagem que indica que esta fotografia foi retratada num clima frio? Tá? Muito fácil, gente. Nossa. Tá muito fácil mesmo. Vamos lá. Tipos de clima no Brasil. Observe o mapa a seguir os principais tipos de clima que ocorrem no território brasileiro. Brasil, tipos de clima. Olha só, tem aqui, ó, indicação, né, dos tipos de clima. Olha só, e clima aqui, ó, equatorial, é quente e úmido, tem temperaturas elevadas com média de 25 graus Celsius, chove bastante ao longo de todo o ano. E aqui, ó, clima tropical semiárido, aqui nessa região, ó, é um clima quente e seco, as medidas de temperatura são superiores a 26 graus Celsius, chove pouco durante o ano e ocorrem longos períodos de seca. E aqui, ó, onde está indicando Minas Gerais, aqui, ó, até essa parte aqui, tem duas estações bem marcadas, verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. As médias de temperatura são superiores a 18 graus Celsius. E aqui já outro clima, ó, clima tropical úmido, quente como clima tropical, mas com maior quantidade de chuvas, né? Subir um pouquinho aqui pra gente ver melhor. E aqui, ó, clima tropical de altitude, aqui, ó, onde tá indicando nessa região.
Tem temperaturas mais baixas que as do clima tropical e as chuvas ocorrem durante o ano todo. Ocorrem em locais localizados a mais de 1000 metros de altitude. Então, tem 1000 metros de altitude, são altos, né? E aqui, ó, clima subtropical é quente no verão e frio no inverno. No inverno, em algumas áreas, as temperaturas podem ser menores que 0 graus, provocando geadas e até neve. As chuvas ocorrem ao longo de todo o ano, tá? E aqui, gente, a gente, como viu no mapa colorido, né? Aqui o clima equatorial é a parte que tá rosa, né? A vermelha tropical, a laranja, aqui acho que é laranja, não, é amarelo, o tropical úmido, a parte amarela aqui, né? E aqui, ó, tropical de altitude é a azul, tropical semiárido é a laranja, cor laranja, né? E a subtropical, que é essa parte verde aqui, e tem os rios também, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então a gente viu naquela tirinha, né? Então agora a gente vai responder aqui, ó. Ajude as crianças da tirinha da página anterior que a gente viu a descobrir quais são os tipos de clima de Manaus e de Porto Alegre, né? Então vocês vão responder aqui, ó, quais são os tipos de clima que é deles, né? Se qual clima que é, né? A gente vai responder aqui, vamos lá. 9. Cite os tipos de clima que predominam na unidade de federação onde você mora. Então, que tipo de clima, né, que é aqui em São Paulo? Ó, sugestão da pesquisa, né, para essa questão, uma sugestão de uma pesquisa é nesse site aqui, tá bom, gente? E também você pode citar olhando ali no mapa, tá? E por hoje é só. Até daqui a pouco, gente, para aula de correção, tá bom? Beijo!